Aos que não me conhecem, sou Lucas Barreto, senador da República, eleito pelo Estado do Amapá. Com todas as vênias, ao colega senador Telmário Mota, não desprezando ali a setentrionalidade do Monte Caburaí, em Roraima, mas é no Oiapoque, no Amapá, que começa a nação brasileira. E em tempos de tantas divergências ideológicas, senhor presidente, algumas que desbordam para os extremos, eu não pretendo transformar essa tribuna numa arena de disputas, mas defender ideias e objetivos que me trouxeram até aqui, aos quais sempre defenderei. E como eu já disse antes, eu não sou de briga, sou de luta, pois não confundo valentia, como vi nesta casa, com coragem. Nesta casa de legítimos eleitos para representar nossos entes federativos, aprenderemos com a experiência de cada um dos senhores e senhoras parlamentares a melhorar ainda mais os meios formais de valoração da vida e bem-estar de nossa gente. Tenham certeza que saberei sempre lutar e debater neste Congresso Nacional com ética e respeito, fortalecendo os laços de amizade e fraternidade que já se afloram nestes primeiros dias de convivência neste Senado da República. Respeitar e defender os limites da Constituição Federal e as normas que edificam essa relação harmônica e equilibrada de todos nós nesta Casa de Representantes de Estados e berço do equilíbrio da República Federativa do Brasil. Senhoras e senhores senadores, permitam-me primeiro falar de Amazônia, natureza e da sociedade invisível. O professor Cristóvão Buarque, homem público, que, como muitos outros, elevaram em muito o nome deste Senado da República no início da primeira década desse novo milênio, trouxe muitos cientistas de nossa nação, senhor presidente, para falar aqui de Amazônia e da Amazônia. Como sempre, a grande floresta, seus rios e múltiplos ecossistemas foram o centro de debates, esquecendo aqueles senadores e doutores das ciências de revelar a real importância daquele debate. Ou seja, nós, que somos sua gente, seus senhores e responsáveis por sua exuberante conservação até os dias de hoje. Depois de ouvir muitos homens e fundamentos científicos sobre a natureza da Amazônia, lembraram-se os presentes na comissão desta casa que havia um convidado ilustre de nossa região e que foi chamado a se manifestar. Esse único representante nesse evento era o nosso saudoso professor paraense, Armando Dias Mendes, que de forma sintética destacou o pouco ou quase nenhum interesse do Brasil e do mundo em incluir e globalizar neste tema climático-ambiental a nossa existência, sociedades amazônidas e amazônicas. E como sujeito invisível no tema das nossas desconcertantes realidades sociais, assim resumiu o professor Armando Mendes: a Amazônia não é pura e simplesmente natura, mas essencialmente cultura. Nossas tragédias são lentas e silenciosas. Não abrirei lutas aqui com os ambientalistas, mas serei um sócio conservacionista, sempre objetivando o desenvolvimento da Amazônia legal, regionalmente, o mais integrado possível e localmente, o mais social e ambientalmente justo e equilibrado. Assim, peço toda a vênia ao inesquecível querido professor Armando Mendes para lhe emprestar sua marca registrada em nossa luta pela defesa social da Amazônia, que denominou de insistencialismo amazônico. Da União e seus mega programas e projetos capitalistas decretarem nossa existência, nossa história e o destino de nossas vidas.
Não podemos mais assistir o Diário Oficial da União mudar nossos destinos, senhor presidente, e remover o nosso direito de construir com nossa gente nosso próprio futuro nos tempos atuais. É preciso conhecer e dialogar para decidir e agir. Nossa Universidade Federal, a Unifap, aqui registra a presença do nosso magnífico reitor, Júlio Sá, lá do Amapá, tem capital humano e conhecimento científico para balizar nosso desenvolvimento. Queremos ouvi-la e incluir seus saberes e opiniões sobre esse novo caminhar de nossas transformações econômicas, infraestrutura e qualidade de vida de nosso povo. O conhecimento é a base das boas e duradouras soluções dos grandes desafios e problemas socioambientais e econômicos. Brevemente, desta tribuna, senhor presidente, dedicarei, professor Júlio Sá, um pronunciamento exclusivo sobre a nossa Universidade Federal. E será nesse diapasão e com determinação e dedicação, que não são de hoje em minha vida pública, que pretendo, com a proteção de Deus e a contribuição de todos, trilhar este mandato que se inicia. Senhoras e senhores senadores, do ponto de vista social e urbano, tem-se o Amapá, segundo o IBGE, isso são dados de 2018, é um estado com uma população de 829.494 habitantes, sendo 74% residentes na região metropolitana de Macapá. E do total da população, apenas 11% vivem no campo. Somos, portanto, um dos estados proporcionalmente com uma das maiores populações urbanas do Brasil. E veremos que esse resultado que revela o Amapá como estado hiperurbano tem sua origem na criação de áreas patrimoniais, na falta de finalização de nossas duas únicas rodovias federais, da resistência da União e de suas instituições de Estado em não consolidar a transferência das poucas terras não oneradas da União para o patrimônio do Amapá. E da falência ainda, ou abandono, dos projetos de mineração. A falta de compromisso socioambiental de algumas empresas transnacionais, como a Coca-Cola, que deixou de envasar seus produtos no estado mais preservado do planeta. Temos ainda que reconhecer o fracasso do programa da reforma agrária, que se revelou no Amapá improdutivo e socialmente e politicamente abandonado. De cada 5 parceleiros assentados pelo INCRA, senhores senadores, no Amapá, somente 2 apenas ainda estão vinculados a seus lotes. Nossa capital, senhor presidente, se transformou em UTI social para socorrer a pobreza que há 30 anos chega no Amapá, vinda do interior ou do Pará e de outros estados do Norte e do Nordeste. Temos no Amapá uma população de 63 mil jovens exilados das oportunidades de trabalho. O Amapá, segundo o IBGE, tem uma população definida como jovens nem-nem, que nem estudam e nem trabalham, e quase metade desse contingente com 3º grau completo ou a completar. Senhor presidente, temos índices alarmantes de suicídio entre a população de jovens e a maioria dos que cumprem a pena no Amapá, cumprem pena no Amapá, também são jovens. Os chineses dizem em sua milenar e sábia filosofia, senhor presidente, que a verdade precisa de poucas palavras para ser anunciada. Nós, do Amapá, somos hoje uma sociedade órfã do desenvolvimento e sem o mínimo olhar dos senhores representantes das nações ricas de nosso planeta. Senhor, quero me dirigir, senhor presidente, ao presidente Bolsonaro. Senhor presidente, nós precisamos do Brasil, não como arrecadador de nossas riquezas e usurpador de nossos sonhos. Precisamos sim do Brasil como aliado na construção de nosso futuro, que se faz presente e urgente. Senhoras e senhores senadores,
No dia da eleição do presidente Davi Alcolumbre, eu disse nesse plenário que o povo do Amapá está na pobreza, contemplando a natureza. O nosso Brasil vem oferecendo de forma generosa e gratuita o maior território patrimonial ambiental entre as nações do planeta, totalizando 30,2% do seu espaço territorial. 257.257.508 hectares em áreas protegidas e terras indígenas. O Amapá, um estado na Amazônia Setentrional, já tem 73% do seu território constituído de unidades de preservação e terras indígenas. São, senhor presidente, 10.277.900 hectares. É a maior contribuição proporcional existente entre todos os estados brasileiros. Fomos levados, senhor presidente, por uma falsa e vaga promessa de pensarmos globalmente. E que as ONGs, o Estado brasileiro e os países ricos nos ajudariam em nosso desenvolvimento sustentável pela via compensatória. Foi certamente o maior fake ecoplanetário já pregado contra o Estado brasileiro. Ninguém vê o Amapá ou os amapaenses, mas todos se preocupam com as nossas unidades de preservação que estão lá no nosso território. É preciso lembrar que ali há pessoas, não somente as riquezas naturais, e que essas pessoas não vivem de sonhos, senhor presidente, e da contemplação da beleza natural. A natureza, como moldura, não enche barriga e nem garante o nosso futuro. Senhoras e senhores, obrigo-me a concordar com o professor Han Yishank, que destacou no seu clássico livro Chutando a Escada, que nós, nações em desenvolvimento, estamos longe de alcançarmos as condições e meios de crescimento econômico, que essas nações ricas se utilizaram no seu processo de desenvolvimento e, em verdade, na minha humilde opinião, essas nações ricas estão riscando de nosso futuro o direito à cidadania e ao nosso bem-estar social. Aceitar, senhor presidente, que as nações ditas ricas procurem chutar a escada do Brasil, até se pode aceitar. Mas o que não aceito, senhoras e senhores senadores, é que o Brasil chute a escada do Amapá. Precisamos mais do que qualquer outro ente da federação de meios e condições para edificarmos nosso desenvolvimento com o pouco que ainda não nos tomaram. O nosso Porto de Santana, nosso potencial pesqueiro. Digo isto porque os amapaenses não detêm nenhuma cota de pesca. Nossas riquezas florestais, além de construir infraestrutura para desenvolver um dos nossos maiores potenciais adormecidos, que é o turismo. No Nordeste brasileiro, a falta d'água é na natureza, e nós do Amapá vivemos um karma em nossa capital, Macapá, única capital do estado brasileiro que é banhada pelo maior rio de água doce do planeta, o Amazonas. A população da zona norte de Macapá, quase 200 mil habitantes, senhor presidente, padecem com a falta d'água ou têm acesso precariamente a esse essencial produto para suas vidas e saúde. O governo federal, senhor presidente, tem esse débito histórico com o Amapá, onde convivemos com os piores índices de saneamento básico e principalmente pela necessidade de uma nova estação de captação, tratamento e distribuição de uma rede para a zona norte e oeste de Macapá. Na cidade de Laranjal do Jari e na cidade portuária de Santana, as condições hidromorfológicas existentes nas áreas urbanas, ou seja, as áreas de ressaca, tornam muito difícil a implantação de redes de distribuição, exigindo a implantação de sistemas por poços artesianos isolados. O mesmo se aplica em áreas insulares, como a Ilha de Santana e as Ilhas do Bailique, já quase no encontro do Amazonas com o Atlântico. Já é tempo de fortalecer o Serviço Geológico do Brasil, antiga CPRM, e lembrar que mesmo às margens do gigante Amazonas
temos comunidades sem água potável para beber e viver com saúde. É fundamental, senhor presidente, senhores senadores, para o agronegócio e demais economias da Amazônia e do Amapá melhorar o conhecimento sobre a segurança, a navegação do arco lamoso da foz do Amazonas, ampliando seu calado e consolidando o Amapá como hub logístico, unindo a navegação de longo curso com a forte e crescente navegação interior. Hoje, já exportando dezenas de milhões de toneladas só de grão, todos os anos. E nesse ponto, eu posso afirmar que nós já contamos com o apoio da Marinha do Brasil. E é importante, senhor presidente, destacar que há mais de 70 anos foi iniciada e ainda não concluída uma rodovia federal lá no Amapá, a BR-156, que liga a região do Jari, no sul do Pará, na divisa com o estado do Pará até a fronteira com a Guiana Francesa. Essa obra, senhor presidente, essa obra federal vai ao Guinness Book como a obra inacabada mais antiga do planeta Terra. Minha esperança e a esperança do nosso povo do Amapá é que o governo do presidente Bolsonaro a conclua e tire o Amapá desse detestável recorde mundial. E aqui fica um apelo, senhor presidente. Se continuarem a reduzir nossas áreas territoriais econômicas sob o pretexto de ampliar as áreas protegidas, certamente seremos adiante um povo sem território e sem futuro. E o que nos salta aos olhos de quem vive na Amazônia é a nossa invisibilidade, a negação do nosso direito de existência como sujeitos da construção de nossa própria história. Temos que colocar na grande discussão o uso sustentável de nossas riquezas ambientais, que numa avaliação rasa remete a outra indagação, senhor presidente. Quanto vale manter o clima do planeta e as condições agronômicas de outras nações, em especial das Américas e da Europa Ocidental? Quem paga? Quem paga? Ninguém paga ao Amapá. A mineração social no Amapá está criminalizada. Os garimpeiros artesanais do garimpo do Lourenço, que estão nessa região, senhor presidente, há mais de 120 anos, sem encontrar uma solução capaz de dar-lhes a condição de trabalhar dignamente, legalmente, sem temor e em paz, e respeitando o meio ambiente. E eu ainda preciso, senhor presidente, falar da construção de 3 hidroelétricas no Rio Araguari. O rio genuinamente amapaense, que divide o estado ao norte e sul. O Rio Araguari é constitucionalmente de domínio amapaense. A primeira usina a ser construída nesse rio, a usina hidrelétrica de Paredão, foi financiada com recursos dos royalties da exploração de manganês, ou seja, dinheiro do povo amapaense. Lá, a última usina hidrelétrica de nome Cachoeira de Caldeirão inundou 70 quilômetros de rio acima, impactando mortalmente a fauna e a flora afetadas pelo seu lago. E estranhamente, senhor presidente, os senhores senadores, senhoras senadoras, senador Otto, o silêncio foi ensurdecedor. Não se ouviu uma única voz, um pequeno pronunciamento de nenhum político, de nenhuma ONG, de nenhum famoso, de palco ou de passarela, em defesa da floresta, da vida, da sustentabilidade social e econômicas da população tradicional e das comunidades locais. Primeiro nos tiraram o rio, depois mataram a pororoca e, como ato final, levaram o trabalho, o direito tradicional de viver e trabalhar no Rio Araguari. Finalmente, fomos premiados com sucessivos aumentos da conta de energia, que leva o povo do Amapá e principalmente os mais humildes a fazer a opção: ou paga a conta de energia, senador Otto, ou se alimenta e sobrevive. Finalmente, finalizo, senhor presidente, este pronunciamento repetindo as palavras do doutor e pesquisador da Embrapa do Pará,
Dr. Evaristo de Miranda. O país já abriu mão de explorar e usar 82% do bioma Amazônia, com todas essas áreas legalmente destinadas à proteção e à preservação da vegetação primária. Uma área maior que a Índia. Esse fato precisa ser mais bem conhecido e reconhecido. Que outro país do mundo dedicaria 3,5 milhões de quilômetros quadrados à preservação? Tente alguém propor essa área, senhor presidente, senador Otto, de preservação aos Estados Unidos, ao Canadá, à Rússia ou à China. A proteção ambiental da Amazônia é um exemplo sem equivalente no planeta, em valores absolutos e relativos, como atestam documentos internacionais. A natureza, na região amazônica, não pode continuar espelhando nossa própria pobreza. Precisamos, sim, ecologizar globalmente, sem empobrecer localmente. Para que nossa gente da Amazônia, e em especial do meu Amapá, como acontece há décadas, deixe de viver na pobreza, contemplando a natureza. Vossa Excelência, pode... Concedo uma parte do senador Otto. Senador Otto, com a prazer, tolerância aí do nosso presidente. Que é isso, com prazer, senador Jorge ortopedista, senador Otto, que brilha na Bahia e o Brasil inteiro não, o reconhece. Ortopedista, eu fiz a consulta com Vossa Excelência. Consulta gratuita, de registro em ata. Exato, consulta gratuita, tranquilizei Vossa Excelência, não tem muito fratura, está tranquilo, já está melhor, não está? Muito, depois o senhor colocou a mão, acabou. Então, mão de Deus. Bom, peraí, não, nada com João de Deus. Não, mão de Deus, eu falei. Pelo amor de Deus. Vossa Excelência aí tem a paciência, né? Momento de humor nessa sessão em que eu sou o presidente. Senador Lucas Bahia, estava ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, estava lá numa sessão, mas estava assistindo de alguma forma e vim aqui assistir já o final do seu pronunciamento. Quero lhe parabenizar com a sua voz conhecedora dos problemas da Amazônia, sobretudo do seu querido estado do Amapá. Esse amor que eu vejo que Vossa Excelência tem pelo Amapá e mostra ali nas nossas conversas, conhece profundamente toda a economia, toda a biodiversidade, o conhecimento, inclusive, tradicional que os povos da Amazônia têm, né? Sobretudo no que tange as plantas medicinais. Nós discutimos isso aqui na Comissão de Meio Ambiente quando eu fui presidente, e elaboramos aqui até o Código Florestal naquela época. Portanto, eu creio que na questão das florestas, em algum tempo atrás, o Brasil foi um país um tanto quanto irresponsável. A minha Mata Atlântica foi toda destruída. Quando eu, que sou do interior da Bahia e do sertão da Bahia, quando alguém desmata sem consciência, como se derrubasse uma árvore centenária, é como me cortar o coração. É um negócio doloroso para quem perdeu a Mata Atlântica, como nós perdemos grande parte dela, tem 10, 15% dela. E a floresta amazônica também, de alguma forma, está ameaçada, mas não por aqueles que conhecem de perto, como Vossa Excelência conhece. Porque pode muito bem se investir nessas áreas sem destruir o meio ambiente, sobretudo destruir a coisa fundamental da Amazônia, que é a preservação das nascentes e dos rios tributários ou afluentes e os rios permanentes, a calha daqueles grandes rios que nós temos lá. Ontem eu falei aqui sobre o Rio São Francisco. Eu conheço o Rio São Francisco, de onde nasce, lá em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, até chegar lá ao Atlântico. E ele está numa situação muito grave. Então, a minha preocupação com as águas é muito grande, mas ainda mais com as florestas. Mas não há que se dizer que o Amapá, os estados da Amazônia, não tem que ter desenvolvimento econômico ou até uma compensação real sobre a preservação da Mata Atlântica e das florestas, né? Nós pega o gás carbônico e transforma em oxigênio. Isso é fundamental para a vida humana, né? Pega o CO2 e bota no oxigênio, ou seja, ajuda a respirar o mundo inteiro, o pulmão do mundo, a Amazônia. E quando converso com Vossa Excelência, eu fico achando que Vossa Excelência conhece tão bem o Amapá como eu conheço a minha Bahia. Conheço a minha Bahia e tudo, Cajuru também conhece, mas conheço ela toda a sua cultura, toda a sua diversidade, todo o seu encanto que a Bahia tem de mar, de terra,
da cultura, ainda preservada pelos aqueles que vieram trazer uma coisa importante para o nosso Estado, que é a cultura, o afrodescendente, né? Que trouxe, de alguma coisa, o ritmo principal da Bahia. Quando eu vejo os principais cantores baianos tocando o axé music, eu tenho absoluta certeza, copiou da capoeira, ou do candomblé, ou do ritmo baiano do samba de roda. Portanto, o seu conhecimento é muito importante. E pela primeira vez assim, eu estou vendo entrar no âmago do problema do Amapá. Entrar no âmago, ou seja, Vossa Excelência veio para aqui para lutar, labutar, trabalhar e realizar alguma coisa que possa levar condições de desenvolvimento econômico e, acima de tudo, social. Porque não há como governar o Brasil, senador Lucas Barreto, sem um programa de centro social. Vai ajustar as contas? Vai. Mas tem que olhar para a segurança pública, saúde, educação, para quebrar esse estigma, que eu chamo de estigma miserável, que ainda persegue grande parte do povo brasileiro, de ter nascido pobre e, nascendo pobre, não tendo escola, viver pobre, crescer e morrer pobre, porque não teve capacidade de disputar palmo a palmo as condições de uma escola que lhe pudesse dar uma condição de vida. Senhor Amapá, minha Bahia ainda está assim, ainda tem essa diáspora toda com os estados do Sul e do Sudeste. Portanto, parabéns. Eu sei que aqui agora, além do Randolph, do nosso presidente, vai ter um guerreiro na verdadeira expressão da palavra, não só pelo conhecimento, mas também pelo porte físico aí, que de alguma forma um fracote como eu, o Cajuru, tem que se pedir bênção, pedir ele para ter calma nesse meio, Cajuru. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço, senador Otto, incorporo. E nesse diapasão que Vossa Excelência falou, da Bahia, de ter destruído lá a Serra do Mar, a sua vegetação, a vegetação primária, lá no Amapá, o povo do Amapá fez o dever de casa. Nós temos 97% de nossas florestas primárias intactas, preservadas. Então, o que a gente quer é uma compensação por isso, porque nós não queremos trocar o gás carbônico e nem ficar mandando oxigênio para o mundo, porque não é só isso que o Amapá faz. Nós regulamos o clima. As nossas florestas regulam o clima do mundo, do Brasil. Então, o que nós queremos é compensar, porque nós ficamos impedidos, e eu falo aqui até, senador Messias, que Roraima e Amapá são 2 estados palestinos, porque nós não temos terra. Roraima também está com esse problema. 73% das áreas do Amapá, da área total do Amapá, é área preservada ou área de conservação. E isso tudo foi feito por decreto do presidente da República, sem consultar nenhum amapaense, nem aqueles que nasceram lá, os que foram para lá de corpo e alma. Nós vivemos lá um problema muito grande, até de conflito de instituições. Quem trabalha no agronegócio, se você planta, recebe a licença do IMAP, vai plantar, o IBAMA vem e multa. E nós já não temos área. Nós queremos esse zoneamento agroecológico econômico da Amazônia e do Amapá, onde se pode fazer mineração. Tiraram o DNPM de lá agora. Aqui aprovaram a Zona Franca Verde lá para o Amapá. E lá permitiram, nesse decreto, nessa lei que foi aprovada, que nós possamos industrializar tudo que tem do Amapá, da floresta. Mas do Pará já não pode, nós não podemos importar. E ainda nos tiraram o maior bem, que são os recursos minerais. Nós podíamos ter no Amapá, que tem energia lá agora, nós podíamos ter uma indústria de aço. O mineral lá é o nosso maior bem. De lá já saíram, senhor presidente, 56 milhões de toneladas de mineral estratégico, mas era naquela época lá da Guerra Fria. Hoje o ferro manganês não teria valor nenhum, mas nós temos lá uma província mineral. Imaginem hoje, com a nanotecnologia aí dos celulares, nós temos esses minerais de alto valor. O que nós queremos é explorar. A renca são
São 4 milhões de hectares. Aí todo mundo diz que não pode explorar. Já abriram para explorar e fecharam de novo. Só pode explorar 23% da renca, senhor presidente. Mas é uma área muito rica, que vai gerar trabalho, vai gerar renda. Se tem que fazer uma legislação nova, que se faça. Lá tem 2 montanhas do lado do Pará de fosfato, que vai servir para a agricultura de todo o Brasil. Está a 60 quilômetros do Vale do Jari. Nós estamos numa posição geográfica estratégia para exportação. Então, o Amapá precisa ser visto pelo Brasil. Nós queremos ajudar com as riquezas que nós temos, que ainda não foram exploradas, ajudar o Brasil. Tem ouro lá para explorar 600 anos. Aí nós temos lá na costa do Amapá, nós queremos uma autorização de pesquisa para que o Amapá possa para poder explorar o petróleo. Agora mesmo o Greenpeace disse que tem uns corais lá. E aí vem os cientistas nossos. Em quem nós devemos acreditar? No Greenpeace ou nos nossos cientistas da Amazônia? Disseram que já teve coragem, há 19 mil anos atrás. E que agora só tem lá os corais calcificados lá, mas que não tem vida. Porque no Arco Lamoso do Amazonas, na Foz ali, não tem vida, na água suja, sem luz, não tem vida para coral. E nós queremos isso, nós queremos esse desenvolvimento. Se começar a explorar o petróleo no Amapá, nós vamos ter 1% do faturamento bruto de tudo que for gasto lá. Imaginem, está aqui o nosso reitor, professor Júlio Sá, nós vamos ter 1%, quase 5 bilhões em 4 anos, para investir em ciência, tecnologia, formação tecnológica dos nossos jovens que estão abandonados. Senhor presidente, esse apelo, e agradeço vossa paciência, né? Vossa paciência. Então, eu vou terminar também lhe agradecendo, e como o senhor faz sempre aqui nesta casa, né? Eu vou lhe terminar lhe agradecendo e cantando uma música para o senhor, do Fábio Júnior. Obrigado, presidente.